Olá, turma! Tudo bem com vocês? Como tem passado os dias? Como tem realizado as atividades? Que delícia, né? Essas aulas estão diferentes e cada vez mais, assim, gostosas de curtir, né? Hoje nós vamos trabalhar o módulo de ciências. Não sei se vocês estão vendo aqui do meu lado. Eu construí um teatrinho de sombras, que é o que nós vamos falar hoje na nossa aula, no módulo 5, na página 169. E eu quero muito que vocês também construam depois esse teatrinho, que é muito simples. Eu vou dar dicas. Eu não tinha nada aqui em casa, não podia sair para comprar algumas coisas que estavam pedindo aqui na apostila. Fiz com o que eu tinha e deu muito certo. Acredito que o de vocês vai ficar ainda mais legal por terem brinquedos, hominhos, bichinhos, várias coisas, bonequinhas. Eu não tenho nada aqui, né? Acabei me virando, ó, com 2 pintinhos, passarinhos que eu tenho e eu coloquei ali atrás para fazer a imagem da sombra, tá bom? Bom, para a gente iniciar o trabalho, a gente começa sempre fazendo a leitura da figura que é apresentada aí na página 169, né? E aí a gente faz alguns questionamentos, né? Como aponta a apostila. Quais são as fontes de luz que vocês conseguem ver nessa imagem? Tem uma, tem duas, tem mais? Se você viu a lua, você já está num caminho super certo, né? Continue olhando para a figura e tentando imaginar o que mais que tem aí como fonte de luz. Acho que cada janelinha você consegue encontrar uma fonte de luz diferente da outra, né? Bom, converse aí, passe aí para sua família, troca uma ideia, vê se eles também conseguem descobrir junto de você o que é aí uma fonte de luz, para que vocês possam perceber quem está fazendo a sombra, né? Quem é a sombra? O que a luz está fazendo? Projetando numa superfície a sombra de quem? E qual é a fonte de energia que vocês acham que essa luz carrega? Por exemplo, a lua. Vocês acham que a lua... Como que ela se acende? Como que vocês acham que isso funciona? Ela tem luz própria? Será que a lua tem luz própria, igual o sol? Ou será que é o sol que ilumina e faz essa lua iluminar? O que vocês acham? Pois é, a lua, ela não tem luz própria. Ela é iluminada pelo sol, né? E aí ela reflete dessa maneira à noite, tá? Ela é um astro, então esse astro é iluminado pelo sol e que reflete assim à noite pra gente, tá bom? Por exemplo, o que vocês viram aí na primeira janelinha lá de cima? Que luz que é que vocês acham que tá acesa? Lanterna? Isso, é uma lanterna, parabéns! E o que faz a lanterna acender? Alguém sabe? A pilha, parabéns, isso mesmo, gente, vocês estão arrasando. A pilha ajuda, é uma fonte de energia que faz a lanterna acender. E a vela? O que vocês acham que a vela, como que produz esse fogo na vela? O pavio, isso mesmo, em contato com a faísca, acende, né? O pavio da vela. E onde está a vela mesmo? Lá embaixo, né? Na janelinha. Do lado direito, esquerdo. Se a gente está olhando para o lado direito ou esquerdo, tá a vela? Direito, né? E do lado esquerdo, o que tem lá, gente? Vocês sabem? Parece uma cozinha. Tem um rapazinho cozinhando, é um fogão. O
Quem traz energia para o fogão? Como que acende o fogo do fogão? O que vocês acham que é? De gás, isso mesmo, gente, é o gás. O gás com o pavio, né, do fósforo dá essa combustão e acende esse fogo, né? Então, nós descobrimos já quais são as fontes de energia, como que essa energia aparece, né? Através de que maneira essa energia ela é produzida. E agora, quais são as barreiras? O que são barreiras? Aquilo que faz com que pare a luz. Que nem um dia eu falei lá na sala, lembra que eu me escondi atrás da porta? Aí tinha um lado transparente e o lado da madeira. Então a madeira ela bloqueia o quê? A luz, né? Então que objeto tem para bloquear a passagem da luz? E que aí transmite a sombra. Vocês conseguem ver aí, por exemplo, no telhado, quem é o objeto que está ali bloqueando a passagem da luz da lua? Quem falou gato? Eu ouvi? Acho que eu ouvi certo, hein? Gato. O gato que está em cima do telhado é o objeto que está bloqueando a passagem da luz da lua. E aí ele reflete aonde, pessoal? Em qual superfície? Telhado! Uhul! Vocês estão arrasando, gente. Muito bem. E assim sucessivamente nas janelas, né? No quarto, por exemplo, qual é o objeto que vocês estão vendo que está sendo o bloqueio dessa luz? Ah, muito bem! Simplesmente o ursinho. Isso mesmo. Lá no fogão, quem é? O menino! Parabéns! A sombra dele lá na parede. E na janelinha da direita, quem que é? A menina. Isso mesmo. E assim, a gente vai passando por essa página e percebendo que para se fazer a sombra, nós precisamos de 3 elementos importantíssimos. A luz, o objeto e uma superfície. Aí a gente faz com esses 3 elementos a sombra. Eu tenho uma luz aqui atrás, que é uma lanterna. Eu tenho os objetos, que são os pássaros. E eu tenho a superfície, que é esse teatrinho aqui, que eu preparei para vocês com muito carinho. Entenderam? Virando a página, nós temos o quê? Uma leitura que vocês farão aí, de como que vocês vão conhecer esse teatro de sombras, né? Que é importante, vai falar um pouquinho dessa história, desses 3 elementos que a gente precisa para se fazer a sombra e que eles utilizam para fazer esse teatro, que, novamente, é a luz, o objeto e a superfície, que são 3 fatores importantíssimos, que sem eles realmente não existiria sombra, né? E que esse teatro, ele começou, né? Ele tem música, ele tem a superfície, ele tem a luz e ele tem fantoches, ou ele tem personagens em miniaturas que projetados ganham vidas, né? E isso é muito legal. Aqui na página 171, vocês têm a leitura do texto A Origem do Teatro de Sombras. Então, acompanhe a seguir uma lenda sobre a origem do Teatro de Sombras. O que é lenda, pessoal? Vocês sabem o que é lenda? Quem falou que é história? Quem falou que a história acertou? Lenda é uma história. É uma história verdadeira? É uma história de mentira? Tanto faz. É uma história. Pode ser uma história real, como também pode não ser uma história real, né? Só que ela é acrescentada de muita fantasia. As lendas, elas começam, às vezes, por um fato pequeno, mas ela é acrescentada de muita magia, né? Aí essa história vai ficando comprida, essa história vai levando anos
para frente, que é o que a gente chama passar de geração para geração, e assim até os dias de hoje. Depois vocês vão contar para os filhos de vocês. Vocês conhecem a história do Saci Pererê? Pois é uma lenda. Então, quando a minha mãe era nascida, quando minha mãe nasceu, aliás, essa história já existia. Então vocês imaginam quanto tempo isso faz, né? Pois é. Então a lenda é isso. E existe a lenda da origem do teatro de sombras, que vem de um imperador que era apaixonado por uma bailarina, e essa bailarina, ela morreu, e esse imperador ficou muito triste com a sua morte e pediu para que o seu, como chama? O mago da corte, como eles chamam aqui, trouxesse essa bailarina de qualquer forma, senão ele iria tirar a vida desse mago. Pois bem, contra a morte a gente não pode fazer nada, né? Mas, o que ele fez? Deu vida a essa bailarina em forma de quê? De silhueta de uma macia pele de peixe. Fez todo um cenário no jardim, um jardim maravilhoso que tinha lá no Império, na China, e construiu então esse teatro de sombras. Foi aí que começou. E aí ele apresentou essa silhueta por trás, né, da luz do sol e de um pano branco, e que formou essa sombra. E aí esse imperador se encantou e achou isso maravilhoso. E a partir daí começaram os teatros de sombra, tá? Leiam um texto, dividem aí com a família, troquem ideias, o que vocês acham de tudo isso, que é bem bacana. Virando a página, na página 172, é aonde pede pra gente brincar com a nossa imaginação. Como eu falei pra vocês, eu tô aqui na minha casa, sem muito material, né? Peguei o que eu tinha aqui, acabei construindo esse teatro de sombra, que fiz até um arabesco aqui, um desenho pra ficar, mas não consegui fazer ficar em pé. Mas enfim, nessas duas páginas, na página 172 e página 173, a apostila pede para que a gente construa esse teatro e brinque com a nossa imaginação. Então, aí na casa de vocês, peguem uma caixa de papelão. Eu peguei uma caixa de sapato. Fui lá, tirei a tampa, descartei essa tampa. Peguei o fundo, peça pro papai ou pra mamãe cortar para vocês. Cortei o fundo, ó, tá vendo onde está esse papel? Era o fundo. Tirei o fundo. Por trás eu coloquei essa folha sulfite, colei aqui, não colei nem com cola, pus até uma fita crepe ou um durex e coloquei uns negocinhos para decorar. Vocês decorem a caixa de vocês do jeito que vocês quiserem. Adoraria receber as fotos dessas caixas, assim, ou fotos ou vídeos, o que vocês criaram aí na casa de vocês. Eu tenho certeza que a imaginação de vocês vai a 1000, né? Se a minha chegou aqui, que não sou muito criativa, imagina de vocês que são extremamente criativos, produtivos, coloridos, né? Eu não tinha nem muita coisa para pintar. Eu fiz até os desenhinhos aqui que eu costumo fazer na sala de aula, né, os meus alunos vão acabar recordando que são os nossos bichinhos de... Como que a gente chama mesmo? Que eu acabei esquecendo, gente. Mascote da sala. Fiz alguns aqui para que depois eu leve, né, o desenho lá para quando a gente voltar. E aí acabei fazendo aqui o meu teatro de sombras. Aqui atrás tem aqueles 2 passarinhos que eu mostrei um para vocês. Vocês estão vendo que tem 2. E atrás deles tem uma lanterna de celular. E aí faz essa sombra e aí dá muito certo. Vocês podem brincar, vocês podem apresentar para os pais. Olha que divertido que vai ficar isso. Ainda mais nesse tempo que a gente tem que ficar em casa mesmo, dá para ser muito criativo. Eu espero o vídeo de vocês, fotos, o que for. Mandem pra gente que a gente quer ver, tá? Então...
Recapitulando, nessas 2 páginas é isso que pede, construam esse teatrinho de vocês de sombra, que eu tenho certeza que vai ficar ao máximo. Passando já para a página 174, tem ali um Você Sabia, né, que fala sobre alguns artistas que eles apresentam em museus ou fazem exposições de peças e eles projetam essas peças e essa é a apresentação, né? Não é só a peça em si, né? A imagem construída, e sim aquilo que é projetado. É muito bacana. Aí nós entramos na página 174, nós já vamos entrar na tarefa. A tarefinha é algo muito simples, algo gostoso, mas vocês precisam escrever e eu quero muito capricho nessa letra. Eu quero, assim, respostas bastante certeiras, mas também se não acertar não tem problema, assim como nas outras aulas, vocês vão ganhar o gabarito e vocês vão poder depois ver se acertaram, se não acertaram, se erraram, se precisam completar alguma coisa. Então, fiquem tranquilos para responder, né? É importante que respondam, certo ou errado, é importante que tentem. Tentar é o melhor caminho, né? Então, a pergunta 1, ela pede para que vocês respondam algumas questões sobre o texto lá da página 171. Então, vocês vão ler qual foi a fonte de luz usada pelo mago, qual foi o objeto que ele usou para fazer a sombra, qual a superfície que ele usou. Então, assim, são respostas que vocês vão encontrar somente lá no texto, tá? Da página 171. O exercício 2 pede para que vocês observem a ilustração, que é um teatrinho igual a esse, assim, e que vocês falem qual elemento está faltando daqueles 3 elementos principais para se fazer um teatro de sombra, certo? O exercício 3 é muito simples. Na minha aula eu acabei passando para vocês, lembra que a gente fez que eu peguei o canetão, coloquei bem pertinho do projetor, lá da lousa, aí o Theo foi lá e colocou a caneta bem longe do projetor e a gente viu as dimensões, as diferenças de tamanho, que quanto mais perto a gente está da fonte de luz, maior fica esse objeto, e quanto mais longe a gente está dessa fonte de luz, menor fica esse objeto. Então é essa relação que vocês precisam lembrar para poder estar respondendo essa questão 3. E a página 176 nada mais é que usar a criatividade de vocês novamente, fazendo um desenho de teatrinho de sombras. Espero capricho e fotos também. Se vocês puderem mandar, claro que eu vou adorar ver, vou adorar sentir essa participação de vocês. Isso é uma resposta, né? Eu tô aqui falando, eu sei que vocês estão aí respondendo, trabalhando junto comigo, mas eu também quero de volta essas atividades que vocês fizeram para que eu possa olhar como que foram feitas, e assim a gente tá cada vez mais próximo, tá bom? Deixo aqui o meu beijo, o meu abraço, o meu carinho todo especial para vocês, a minha saudade também e o meu teatrinho de sombra. Eu vou apagar a luz para que vocês possam ver melhor. Um beijo e Deus abençoe.